que ele colocava de papel pro índio? Como que ele via o índio na formação do povo brasileiro? Fundamental. Então, o Casagrande Senzala, né, ele, como toda obra, ele é dividido em capítulos, e 2 capítulos são divididos, né, ao indígena. Então ele traz ali a influência infinita, né? Aqui pra gente que é de São Paulo, isso fica muito fácil, né? A gente pega o mapa de São Paulo, onde a gente bate o dedo. Tem no Tupã. Tem nome. Mojimirim. Aqui. Então ele vai rastreando, a partir desde o descobrimento do Brasil, a influência, né, recíproca que o indígena teve com os outros, tanto com o português quanto com o negro escravizado. E como que isso foi alterando, né, o comportamento tanto de um quanto de outro. Sobretudo do português, né? Digamos que o português mais se indianizou do que o índio se europeizou. Porque o índio foi aniquilado, né? O português absorveu, né? Justo. Então, tanto nos costumes, né? Então, ó, bicho-papão. Pô, pra gente fala bicho-papão, mas a origem do bicho-papão é indígena. Ela não é nem portuguesa, nem negra. É pagana. É indígena. Então, assim, ele identifica por meio das palavras, dos hábitos, rede, mandioca, né? E aí ele vai, digamos assim, mapeando, né, a formação do brasileiro, tanto no aspecto da cultura, como também no aspecto da psicologia, né? As características do brasileiro, né? Essa intempestividade, mas que passa rápido. Sim. Logo se consensualiza, né? É uma característica nossa que se explica pela miscigenação. Nem tanto pela miscigenação que ocorreu no Brasil, mas pela miscigenação que ocorreu na Europa entre o português e o árabe. Essa é uma característica bem portuguesa, né? Então, dito entre não dito, o português nunca sabia quem obedecia muito, se era o árabe ou se era o próprio português. Então ele ficava sempre, né, nessa. Isso foi incorporando, né? Se tornou que veio pra gente, né? Ele tem um livro que ele... Como que é? O Brasil que o português criou. E eu acho legal, assim, porque assim, tem tudo, né? O que eu acho mais legal é que ele consegue trazer coisas boas de todos os lados. E coisas ruins também, mas ele não se afasta da realidade. Ele está sempre próximo da realidade. E assim como ele dá o devido peso à escravidão, mas também dá o devido peso ao indígena, ele também dá o devido peso ao português em si e ao europeu que veio. Porque também teve... Em Recife ainda tiveram os holandeses, né? Os franceses. Você tem uma mistura ali um pouco maior. E eu acho que ele traz essa ideia de meio do caminho que eu acho que é por isso que ele é diferente. Que ele não se radicaliza nem para um lado, nem para o outro. É mais ou menos por aí mesmo, não? O português, assim, para utilizar a expressão do Mário de Andrade, né, que ele fala do Macunaíma, né? Sim. O português é, digamos assim, um personagem sem nenhum caráter. Quer dizer, ele não tem nenhum determinismo sobre ele. Ele é plástico, ele se deixa absorver e absorve o ambiente no qual ele está. Então, o Gilberto Freire, ele vai trabalhar muito, sobretudo no Casagrande Senzala, e nesse português, no mundo português criou, a ideia de que essa característica ela vem pela própria formação étnica do povo de Portugal, né? Que é por si só uma formação de miscigenação. Então, onde o português ele colonizou, ele teve essa característica de se absorver pelo local. Foi assim nas Índias, foi assim na África e foi assim no Brasil, né? Mas é muito mais pela formação do próprio português enquanto povo, como nação, né, do que qualquer outra coisa. Você acha que esse é um dos motivos que, quando a gente teve a independência do Brasil, diferente da América Espanhola, o português ficou aqui? Ele fez a independência, ele continuou na terra, ele unificou o Brasil, e o espanhol já não foi da mesma forma na América Espanhola, ou seja, criaram-se repúblicas, né? Ao 0 minutos no início do século XIX, acho que 1811, se não me engano, que, por exemplo, a Argentina se emancipa. Você acha que tem disso? Você acha que é um pouco por causa do português em si que se misturou a tal ponto de conseguir manter uma unidade e o Império Português além-mar se manteve de uma certa forma diferente do Império Espanhol? Pode ser, em certa medida. Confesso que eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. É uma perspectiva interessante, né? Tentar entender o processo de independência
pelo aspecto de formação do povo que, digamos assim, conduziu, né? Pode ser uma chave que digamos, merece uma pesquisa. Mas assim, se a gente for pensar nas condicionantes, né, que levaram não a realização da independência, mas a consolidação, né, do Brasil como um Estado independente, a gente vai perceber ali, e isso eu acho que é muito interessante e é bem português, que é no sentido de tentar montar, estruturar um Estado unitário, mantendo as diversidades regionais, né? Então, o Norte permaneceu o Norte, o Nordeste com as características, Sul, Sudeste, Rio Grande do Sul, né? Com suas próprias características, sob uma coroa. Mas eu acho que isso é uma perspectiva interessante. Você tem que estar miscigenado para conseguir fazer isso. Sim. Porque se você não tiver... Quer dizer, assim, também estamos aqui, né, divagando, mas se você não tiver dentro do processo, se você não, é muito mais fácil isso se quebrar. E eu acho que na grande maioria dos lugares isso é o que aconteceu. Né? Nos Estados Unidos não. Mas eles não são latinos. Eles vêm da Common Law, eles têm uma base de pensamento da sociedade diferente da Espanha, de Portugal, da França, né, que são povos latinos, então talvez por isso. Mas no resto, eu não consigo, eu não sei aonde que foi diferente. É porque, assim, apesar digamos assim, da gente ter entrado no constitucionalismo, né, com a independência, né, antes então nós éramos um Estado absolutista. Mas nós éramos um Estado absolutista com alguns temperos diferentes. Então as províncias, né, enfim, tinham uma certa autonomia representativa junto à coroa. Tanto é que quando tem, né, as Cortes Gerais de Lisboa, aqui de São Paulo vai um monte de gente, no Nordeste vai muita gente. Então não era simplesmente um regime que se impunha de cima para baixo, mas também como uma autonomia que era de baixo para cima. Tinha uma descentralização. O poder que a gente imputa ao monarca, né, talvez seja bem menor do que a gente considera normal para um governador ou um presidente da república. Né? Engraçado. Então é uma característica que é importante. Tanto é que a independência ela é feita com apoio e referendo, né, das províncias. Né? Isso não é simplesmente um processo unilateral. Não. É um acordo, né? É um acordo entre todas as partes. Senão perderia-se, né? Senão perderia. Senão perderia. Tá aí o papel do Bonifá nisso aí é importante. Sem dúvida. E dentro dessa composição existiam ali elementos que não eram simplesmente da aristocracia branca. Né? Então existiam mulatos, existia o clero. O clero teve um papel importantíssimo na independência. E o clero, assim como o exército, eram, digamos assim, duas formas de você ascender socialmente. Né? Porque se você nascesse e não fosse, digamos, já da aristocracia, como por exemplo lá, um Duque de Caxias, as portas eram um pouco mais fechadas para você. Mas existiam outras duas, ou vai para a igreja ou vai para o exército. Né? Então eram formas de ascensão social que possibilitou que essas, digamos, que o povo participasse do poder de alguma maneira. Né? Como que o Gilberto Freire via a questão religiosa na influência do brasileiro em si? O Gilberto Freire ele teve uma formação protestante, né? Ele era batista, né? E ele, quando busca entender os primórdios do Brasil, né, ele faz evidentemente uma análise da igreja, né, dos jesuítas, enfim, das irmandades católicas que tiveram, né, o seu quinhão, digamos assim, de expansão da coroa e da fé, né, pelo Brasil inteiro. Né. A visão que ele tem é uma visão crítica no sentido de entender as coisas como realmente foram, não no sentido romantizado. Então as pessoas... E aqui não é evidentemente uma crítica a quem tem essa ou professa aquela religião, mas a gente sempre tende a ver com olhos mais gentis aquilo que nos convém. Isso é absolutamente natural. Justo. E o Gilberto Freire ele tem uma visão de que naquilo que foi positivo, naquilo que foi negativo. Por exemplo, um aspecto que foi negativo, na visão dele, a questão das missões, por exemplo. Para ele era um aspecto negativo, né? Porque não apenas desaculturava o indígena, porque ele não perdia a cultura apenas. A cultura era parte integrante dele. Ele deixava de ser indígena, ele se tornava alguma outra coisa. Mas ele também não era branco. Então ele... Ficava no limbo. Ele ficava num limbo. E por Gilberto Freire isso foi uma coisa negativa. Certo. Né? Então,
ele entendia muitas coisas nesse sentido. O Gilberto Freire, ele não é um autor assim que não lida com opostos. Então a gente sempre tende a entender a nossa história com dualidades, né? Dominância, dominado, né? Nessa estrutura. Agradece o seu Karl Marx, caralho. Então, Aquele arrombado. e o Gilberto Freire, ele entende os opostos, mas ele trabalha muito por sínteses. E nessa síntese ele busca reconstruir o que está presente no mundo atual que veio do passado, né? O que se transformou, isso que ocorreu, como que as coisas chegaram do jeito que estão. Então ele não está necessariamente interessado no conflito pelo conflito. Ele está interessado como que o conflito produziu o mundo que a gente vive.